romance real é algo muito especial e muito maravilhoso que muitas pessoas já têm experimentado. E o romance real tem 7 preparos, assim, 7 passos que demonstram que você já está pronto para se casar, para escolher aquela pessoa com quem você quer viver para sempre. Não são regras, são princípios os quais nos dirigem a vivermos a mais perfeita vontade de Deus. E hoje eu quero falar sobre o primeiro preparo do romance real, que é idade e maturidade. Nós sabemos que idade não é sinônimo de maturidade. Tem muitas pessoas com 16 anos que têm maturidade. E tem pessoas de 30 que não têm maturidade alguma. Então, uma coisa não define a outra. Mas é importante que os jovens já estejam numa idade onde ele já pôs em prática muitas coisas importantes, como faculdade e etc. Então, existem pessoas que se casaram muito novas, como é o exemplo da pastora Laís, lá de Fortaleza, que casou com uns 17 anos. Mas ela já tinha maturidade, ela tinha certeza de que aquele era o tempo de Deus para sua vida, ela já tinha trabalhado muito para Jesus como solteira. Existem pessoas já com 30 anos, 28, por aí, que já tem idade para casar, mas ainda não conquistou essa maturidade, não está preparado para assumir um compromisso de seriedade. Então, é importante que essas duas coisas estejam juntas, a idade e a maturidade. Você está maduro para assumir um compromisso e você está numa idade de que você tem a convicção de que já é o tempo que Deus preparou para você, você já pôde construir uma boa história, um bom ministério, um bom intelecto até a idade que você tem. Todos nós sabemos que casamento é algo que sempre está no coração das pessoas desde criança, né? Principalmente as mulheres. Desde criança já brincam de casinha, né? Já contam histórias de princesas que se casaram com príncipes, né? Então, faz parte da nossa vida. Nós temos um exemplo aqui no Japão que é a Sofia, filha do nosso primo pastor Josias, que tem uns 4 anos de idade, mas ela já ama ver os casais, ela vai nos casamentos e ela fica toda feliz e ela já tem planos de se casar com um amiguinho dela. Então, as crianças, desde criança nós já crescemos com essa predisposição a estarmos sonhando com esse momento. Mas é tão importante nós lembrarmos que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E dentro desse plano perfeito de Deus existe o tempo certo. Existe a hora que Deus preparou para você. E é nessa hora que Deus preparou para você que você vai estar realmente pronto para receber essa responsabilidade e para você fazer aquela outra pessoa feliz juntamente com você na presença de Deus. Então eu vejo tantas meninas que têm se apressado tanto para se envolverem em relacionamentos e rapazes também. Nós trabalhamos com uma moça tão novinha, 14 anos, nós investimos na vida dela, nós ajudamos essa moça a crescer em Deus, se envolver no reino de Deus, demos tantas oportunidades, mas aos 14 anos ela começou a se envolver com um rapaz, engravidou e depois esse rapaz foi embora, não quis nada com ela, nem assumiu aquela criança. E depois ela se envolveu em outro relacionamento porque ela precisava de um homem, de uma figura masculina que ela queria que trabalhasse para sustentar o filho. E assim ela foi se machucando com tantos relacionamentos, com tantas situações. Tem um outro exemplo também que eu conheço, de uma moça tão envolvida no reino de Deus, tão assim apaixonada por servir, mas tinha essa ansiedade por casar. Queria casar. Ela não falava acho que de 10 palavras que ela falava, 5 eram casamento.
e se precipitou e acabou casando com alguém que a fez ficar tão distante daquilo que era o chamado dela. Ficou um tempo, a gente nem via mais essa moça congregando na igreja, porque se envolveu no momento errado com alguém que talvez não era o tempo de Deus para a vida dela, com aquela pessoa, e sofreu as consequências, tem sofrido as consequências. Então, dentre tantos exemplos de meninas que eu pude ajudar e acompanhar e aconselhar, então é tão importante você focar a sua vida, a sua juventude, em trabalhar para Jesus, em estudar, em se preparar, sendo sempre alguém que está buscando a presença de Deus, sendo transparente com seu discipulador. E no tempo de Deus, Deus vai te mostrar a pessoa certa. Você não precisa ficar procurando, tentando achar essa pessoa, gastando o seu tempo tentando achar alguém, porque Deus vai te mostrar a pessoa certa no momento certo. Você vai estar preparado, você vai ter todas as confirmações e Deus vai te abençoar poderosamente. Então, primeiro passo, primeiro preparo, idade e maturidade. Pois é, eu queria falar uma coisa para os rapazes sobre essa idade e maturidade, porque esse princípio me ajudou muito pessoalmente, porque eu sei que quando a gente chega naquela adolescência, a gente começa a olhar para as meninas de uma forma diferente e tudo aquilo, e tem aquela tendência, todo mundo tá começando a namorar, especialmente os amigos não crentes, a gente fica pensando, eu também quero sentir isso e tal, e tal, e tal. Claro que a gente sabe que a gente não tem condição de casar nesse momento e tal, e tal, e tal, então através dos princípios bíblicos que ensinam, que nós aprendemos, esse princípio de maturidade me ajudou a pensar assim, e colocar já desde jovem, na minha cabeça e no meu coração, que eu vou esperar até pelo menos eu estiver terminando a faculdade para eu começar a pensar em ter uma amizade especial, a procurar minha esposa. Por quê? Faz assim, se eu gostar de uma menina com 15 anos, e aí eu vou ficar tentando desenvolver um relacionamento por 5 anos, 10 anos, sei lá o que for, né? E todo esse tempo, talvez nem é ela. Só pensou, né? Não é isso que eu quero. Eu quero focar em Deus, o tempo todo em Deus, fazer as coisas de Deus. E cara, deixa eu te falar, quando a gente faz isso, Deus nos dá uma vida de aventura, a melhor vida que nós podemos imaginar. Assim, pelo fato de eu não estar namorando nem nada, eu pude fazer faculdade para fora, eu fiz missões para o Afeganistão, eu fiz muitas missões para os ribeirinhos, eu pude fazer tanta coisa, porque eu estava pensando assim, eu não tô nem aí com essa coisa de namorar e tal, eu quero focar nas coisas de Deus, e quando for no momento certo, na hora certa, Deus vai trazer a pessoa certa, e se eu focar nele. Agora, se eu ficar focando nas meninas, eu posso errar, eu posso não receber o melhor de Deus, eu posso perder uma coisa tão incrível que Deus tem preparado para mim, porque eu desviei o meu foco para as coisas carnais, para as coisas que, né, o namoro, o beijinho, o abraço, coisa que é tão gostoso dentro do casamento que a gente está usufruindo tanto hoje, né, eu não estava focado nisso, eu estava focado nas coisas de Deus, mas uma das razões é porque eu sempre coloquei esse princípio. Idade e maturidade, eu vou nem pensar nisso. Você vê uma menina, uau, ela é muito bonita. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho idade para isso, então nem vou deixar minhas emoções chegarem lá. Eu não vou falar com ela daquele jeito, não vou tratar ela diferente, eu vou tratar ela como qualquer outra menina, e eu vou ter uma vida divertida, uma vida cheia, e focar nas coisas de Deus. E então, assim, pega esse princípio, aplica na sua vida, faça essa decisão. Você que é rapaz, assim, que você não vai nem pensar nisso até você ter pelo menos a idade e maturidade, ou os outros preparos para poder casar, para você começar a pensar em casamento. Tá legal?